Nossa reflexão hoje continua no livro de Jó, capítulo 3, que diz assim: Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: Perece o dia em que eu nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia e o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, suave música não entre nela. Amaldiçoe naqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as trevas do seu crepúsculo, que espere a luz e não veja as pestanas dos olhos da alva. Aqui nós estamos vendo Jó amaldiçoando o dia do seu nascimento. Você vê aqui, era o lamento de Jó. Por tudo, aqui Jó estava com o corpo cheio de chagas. Estava se coçando com caco de telha sobre todas as feridas e aqui estava amaldiçoando o seu dia de nascimento. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu-os dos meus olhos a canseira, porque não morri, eu deste o ventre à madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazia e repousaria, dormiria, e então haveria repouso sobre mim, para mim, com os reis e conselheiros da terra que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou com um aborto oculto que existiria como as crianças que nunca viram a luz. Os maus cessam de perturbar, e ali repousem os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouve a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. Que de alegria saltem e exaltem achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus encobriu. Porque antes do meu pão veio o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então aqui Jó estava dizendo, fazendo um lamento sobre a sua vida, sobre tudo que estava acontecendo com ele. Observe que em momento nenhum ele blasfemou contra o Senhor. Ele reclamou do Senhor, mas sim do seu nascimento. Que ele disse assim, porque o que eu temia me veio e o que receava me aconteceu. Observe que na introdução, falava que Jó era um homem íntegro, de grandes posses. No primeiro capítulo, fala a respeito do temor que ele tinha, porque ele tinha muitos filhos e filhas, e eles faziam festa e convidavam amigos, e isso ele tinha um temor sobre ele de que os filhos pecassem. E toda vez que os filhos faziam a festa, o que ele fazia? Ele oferecia sacrifício ao Senhor, imaginando que os seus filhos tinham pecado.
Então ele já existia aquele receio de que algo poderia, como diz aqui, porque o que eu temia me veio e o que receava me aconteceu. Mas em momento algum ele abriu a sua boca para reclamar de Deus. Observe que quando iniciou aqui toda a situação das chagas no corpo de Jó, nesse momento que ele estava amaldiçoando o seu nascimento, existia 2 amigos dele junto com eles. Mas eles estavam calados por toda a situação que Jó estava passando. No capítulo 2, diz assim, no versículo 12 diz assim: E levantando, no 11, ouvindo, pois, seus 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Eliafaz e Bidalde. E o vendo de longe, levantando os olhos, não reconheceram. Levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a sua cabeça, lançaram pó no ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque via que a dor era muito grande. Então eles estavam ali calados, porque ele via que a dor do Jó era muito grande. Então ele não tinha nem palavras para se solidarizar com Jó. Só em ele estar ali, ao lado dele, ele já estava demonstrando a solidariedade e já estava dando conforto a Jó, com a presença deles ali calada. Que há momento nas nossas vidas que nós ficamos de um jeito que não temos mais nem palavra para falar. Mas o Senhor, ele estava vendo e sentindo a dor que Jó estava sentindo. E ali Deus estava permitindo, porque o inimigo dizia que se tocasse nele, ele ia blasfemar contra o Senhor. Então você observa que com tudo isso que estava acontecendo, em momento nenhum ele abriu a sua boca para blasfemar contra o Senhor. Ele estava ali amaldiçoando o dia do seu nascimento. Como ele diz no 26, nunca estive descansado, nem prossegui, nem repousei, mas vejo sobre mim a perturbação. Então que você venha ler a Bíblia, que você venha tirar o dízimo do seu tempo para meditar na palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse. Que o Senhor Jesus está voltando. Prepara-te que está distanciado do Senhor. Volta para o aprisco do Senhor, porque o Senhor está a te chamar. Vem, filho meu, conserta-te, ajeita os teus caminhos e deixa o Senhor te conduzir. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal e compartilhe os meus vídeos.